toda pessoa está construindo alguma coisa. Mesmo quem nunca pensou nisso, está erguendo uma casa invisível chamada vida. Cada escolha é um tijolo. Cada decisão é uma fundação sendo aprofundada ou enfraquecida. Jesus contou essa parábola não para arquitetos, mas para pessoas comuns, porque não fala de paredes ou telhados, mas de destino, fé, obediência e consequências. E o mais impressionante é que, olhando de fora, as duas casas pareciam iguais, mas quando a tempestade chegou, a verdade apareceu. Havia um homem prudente. Ele não tinha pressa. Enquanto outros começavam a construir rapidamente, ele cavava fundo, removia pedras soltas, enfrentava o esforço invisível que ninguém elogiava. Esse homem representa aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica. Não apenas concorda, não apenas se emociona, mas transforma a palavra em estilo de vida. Na prática, é alguém que escolhe perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa, que mantém caráter quando ninguém está olhando, que permanece fiel mesmo quando obedecer custa caro. Essa casa não chama atenção no começo, porque construir sobre a rocha exige tempo, renúncia e profundidade, mas ela tem algo que nenhuma aparência pode oferecer: fundamento sólido. Havia também um homem insensato. Ele também construiu, ele também ouviu as palavras de Jesus, mas não as colocou em prática. Escolheu o caminho mais fácil. A areia era macia, rápida, confortável. Não exigia esforço, não exigia mudança. Essa casa representa pessoas que conhecem a verdade, mas vivem como se não conhecessem. Sabem o que é certo, mas adiam. Sentem o chamado de Deus, mas ignoram. Gostam da mensagem, desde que ela não confronte. Por fora, a casa era bonita, talvez até mais vistosa do que a outra. Mas o problema nunca está no que aparece, está no que sustenta. Então algo que ninguém pode evitar acontece. A tempestade chega, a chuva cai, os rios transbordam, os ventos sopram com força, e aqui está uma verdade poderosa dessa parábola. A tempestade não escolhe sobre qual casa cair. Ela atinge o justo e o injusto, o obediente e o negligente. Problemas chegam para todos. Crises financeiras, doenças, traições, perdas, momentos em que a fé é testada até o limite. A diferença não está na tempestade, está na fundação. A casa sobre a rocha permaneceu firme. Ela foi sacudida, mas não destruída. Houve dor, houve medo, mas não houve ruína. Isso mostra que viver segundo a palavra não impede as lutas, mas garante que elas não serão o fim. Já a casa sobre a areia caiu. E Jesus é direto. Grande foi a sua queda. Não foi um pequeno prejuízo. Foi colapso total, porque tudo que foi construído sem obediência, mais cedo ou mais tarde, desmorona. Famílias que ignoram princípios. Vidas espirituais baseadas apenas em emoção. Pessoas que confiam mais em si mesmas do que em Deus. Quando o vento sopra, nada fica de pé. Essa parábola não fala apenas de salvação futura. Ela fala de decisões diárias. Construir sobre a rocha é buscar a Deus mesmo quando não há vontade. Viver santidade mesmo quando ninguém vê. Permanecer fiel quando o mundo oferece atalhos. Obedecer mesmo sem entender tudo. Construir sobre a areia é escolher o conforto em vez da verdade, adiar mudanças que Deus já pediu, viver uma fé superficial, ouvir a palavra sem permitir que ela transforme. Ambos ouviram, mas só um obedeceu. Jesus não estava falando apenas de comportamento, ele estava falando de relacionamento. A rocha não é religião, não é tradição, não é costume. A rocha é Cristo. Construir sobre a rocha é alinhar a vida inteira a Ele. Pensamentos, decisões, palavras, atitudes. É permitir que Jesus seja o fundamento e não apenas um acessório. Quem constrói sobre ele pode até cair, mas nunca será destruído. Essa parábola termina com um alerta silencioso, porém urgente. Jesus não diz: veja como a casa bonita venceu. Ele diz: veja quem ouviu e praticou, porque no fim não será o quanto você ouviu sermões que importará, mas o quanto você viveu do que ouviu. A tempestade virá, ela sempre vem. A pergunta não é se ela
chegará. A pergunta é: sobre o que você está construindo a sua vida? Hoje, enquanto ainda há tempo, o chamado permanece. Cave fundo, construa com cuidado, escolha a rocha, porque quando tudo for abalado, somente o que foi construído sobre Cristo permanecerá, e no dia em que os ventos soprarem mais forte, que a sua casa continue de pé.